A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, a edição do dia 15 de novembro. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindos ao programa desta semana. Vamos, antes da agenda, claro, falar sobre notas, ou apresentar as notas que cada um dos nossos convidados traz habitualmente. Começo com o Alberto Magalhães. Alberto, boa tarde. Que destaque traz na abertura deste A Torto e a Direito? Boa tarde, Luís. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu hoje só trago uma notinha de abertura. A imaginação poética ao serviço do clima, foi o título que eu lhe dei. Temos a imaginação poética de jovens ocupas, cheira-me que devem ser quase todos da juventude do bloquista, esquerda caviar, cheira-me, não sei porquê. Não, desculpa lá, Alberto. Eu conheci alguns e aquilo é a nova malta do MAS, que a Renata conseguiu pôr na rua depois do MAS se ver livre do imbecil do Gil Garcia, mas isso é outra questão. Isso agora, mas o Bloco de Esquerda lá lhes vai levando mantimentos. Vai aparecer na fotografia. Para aparecer na fotografia e vai instrumentalizando os jovens para aparecer na fotografia, exatamente como tu disseste. Os jovens, desculpa, eu também já fui jovem há muitos anos, mas ainda me lembro dos disparates que dizia quando era jovem, portanto nem me preocupo muito com os jovens que dizem que querem a neutralidade carbónica até 2030 e exigem a demissão do Ministro da Economia e do Mar com o argumento que ele trabalhou nos petróleos antes de ser Ministro, portanto não é pessoa de bem, não pode ser Ministro. Enfim... O que me incitou a esta nota, e já fiz uma crónica também sobre isto, são os adultos com idade já para terem juízo, os professores e investigadores que assinaram um manifesto de apoio à luta dos jovens pelo clima. E esses professores e investigadores é que me parecem apanhadíssimos pelo clima. Dizem eles que querem dar aulas aos jovens sobre, e vejam a temática, clima e justiça ambiental, esta passa. Soluções de energias renováveis, também passa. Incremento da biodiversidade. Agora começa o disparate. Alternativas políticas e ativistas. Histórias, geografias e políticas coloniais. Racismo ambiental, seja lá isso o que for, desigualdades de género, que tem muito a ver com o clima, e imaginação poética para as relações entre seres. Bom, para dar este currículo... É para o que eu gosto de linces. Eu fui ver a composição dos signatários da petição, do manifesto, aliás. Então cheguei às seguintes conclusões. 53 de letras e belas artes, com predominância da história e da literatura. 25 das ciências sociais, sociologia, antropologia, sobretudo. 15 da área da biologia, 5 das relações internacionais e da política e, finalmente, 5 da engenharia e das ciências exatas. Alguma coisinha tem a ver com o clima. 15 foi-me impossível apurar as profissões deles porque não tinha dados suficientes. Ou seja, não bate a bota com a perdigota. A malta de letras é que quer defender o clima e as mudanças climáticas e quer acabar com o carbono, ou melhor, quer a neutralidade carbónica até 2030, o que é praticamente uma impossibilidade das mais impossíveis. Já agora, para acabar, queria recomendar aqui um livro que saiu há pouco tempo, A Ciência do Clima, de um senhor chamado Stephen Koonin, mas que tem revisão científica do Carlos Filhais. O editor achou por bem pôr o Carlos Filhais ao barulho para garantir que este senhor não é um apanhadinho do clima também. O livro é este e é da Guerra e Paz. É uma edição recente. E o livro foi editado o ano passado nos Estados Unidos.
Este senhor trabalhou, foi subsecretário de Estado da Energia da administração Obama. Não é um gajo qualquer. Dos protestos do clima contra as alterações climáticas e a ação ou inação dos governos para a transição climática ou mudança climática, passamos para o Bento Anastácio. Notas, Bento, bem-vindo. O que é que trazes para o início do programa? Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo, e obviamente que trago o mesmo tema com uma outra visão. Mas antes disso, queria dizer que vinha eu a chegar ao meu local de trabalho ouvindo as notícias da Diana e dei por mim estupefacto com mais uma sentença judicial. Diz que não se pode questionar as decisões dos tribunais. Posso questionar as decisões dos tribunais, como posso questionar as decisões do Governo ou da Assembleia da República. Não há nenhum poder que o cidadão não possa questionar. Então, foi condenado a 5 anos de pena suspensa um energúmeno que, vestido de oficial da GNR, espancou durante a formação dos jovens guardas de forma brutal uma quantidade de instrumentos. De forma brutal essa que fez com que alguns fossem para o hospital, inclusive com fraturas. Eu não sei que tipo de justiça é esta que permite que alguém, usando do seu poder, abusa da força. O tribunal condena o abuso da autoridade, o abuso da força, e suspende-lhe a pena. Isto é justiça magnânima, desculpa a interrupção. Isso é justiça magnânima. É a primeira vez não vale, estás perdoado. À segunda é que comes. Só a 12ª é que conta. Mas o problema não é só esse. Isto não se trata de um puto que, bêbado à saída da discoteca, começou a aviar bufatadas em toda a gente. Trata-se de ou tratava-se, espero que se tratasse, não sei se a GNR já o expulsou, se não, de um indivíduo que está a formar forças de segurança para o nosso país. Isto não é de sumenos importância. E agora, quanto à pena, eu só tenho pena que algumas pessoas não passem pela experiência de fazer uma rodinha e lhes darem um arraial de porrada, porque há algumas sentenças que, salvo melhor opinião, seriam passíveis de recurso à Idade Média. Mas não por aí. Agora, sobre os miúdos e a ação climática e a guerra climática e as ocupas e não sei o quê, eu fiquei feliz. Fiquei feliz ao ver a miudagem andar ali. Fiquei feliz por me ter apercebido que não há uma estrutura organizativa por detrás a formatar as cabeças de ninguém. Apareceu, como disse há bocado o Alberto, o Bloco a tentar, de uma forma completamente repugnante, a tentar aproveitar-se da pureza da revolta daqueles jovens. E isso para mim é absolutamente, não vou dizer a palavra. Depois, há uma coisa que me parece que despertou tudo isto nesta Europa fora. Porque os dirigentes deste mundo andam a gozar connosco. E os miúdos estão fartos de gozem com eles. Então vão resolver os problemas do carbono e vão resolver os problemas do clima. Então, e para a abertura daquela treta, vão 800 jatos privados. Mas andamos a brincar com quê? Andamos a gozar com a gente todos. Ainda bem que os miúdos já começaram a não deixar que gozem com o pagode. Porque tudo isto foi, eu penso que isso foi a gota d'água que fizeram com que os miúdos viessem para a rua e estivessem ativos com uma coisa com uma lisura de comportamento assinalável.
com a resistência passiva, sobretudo aqueles miúdos a quem o diretor da Faculdade de Letras de Lisboa teve a pouca vergonha de chamar a polícia para entrar dentro de uma universidade, fizeram, e dizer, eu que sou ativista, para concluir, eu que sou ativista e que tenho participado em muitos números de todas as espécies, nunca tive a coragem para a resistência passiva. A resistência passiva é muito mais corajosa que outra qualquer. Daqui a minha solidariedade, o meu respeito e o meu agradecimento aos jovens que estiveram em luta. Ricardo Freixal, agora é a sua vez de trazer as notas para a abertura do programa de hoje. Quer falar? Obrigado, Luís Matias. Boa tarde. Boa tarde, Bento Anastácio. Boa tarde, Alberto Magalhães. E boa tarde aos nossos ouvintes. Luís Matias, eu quero falar, mas não sei do quê, porque esgotaram-me aqui. Eu vim aqui preparadíssimo, porque tinha escolhido temas de atualidade e, bom, estão já de alguma forma abordados. Não vou falar de Miguel Alves e de mais a questão da rábula não, dos factos que eventualmente se trataram de assessorias à Câmara de Lisboa no tempo de António Costa ou não. Isso se calhar será objeto um dia mais tarde, como dizia aqui o Alberto Magalhães em off. E depois também tinha uma nota que, pesar, entre aspas, naturalmente, mas de pesar pela forma como estes estudantes ou estes agentes da sociedade jovens contestam as alterações climáticas e tentam encetar qualquer coisa para fazer face às eventuais alterações climáticas, a forma como o fazem. E depois arrepiei-me todo quando, não sei se foi o Alberto Magalhães, foi o Bento Anastácio, o professor que dá aulas, os professores não dão aulas, os professores tentam, o conceito de dar aulas é uma coisa, os professores tentam transmitir conhecimento, abrir mentalidades, falar eventualmente das alterações climáticas de uma forma completamente diferente. Eu não sei se aquele professor, qual é a área dele, a área temática dele em termos de ensino, mas antes de vir também ele tomar aqui posição de protagonista, dizendo que e tal, eu não, longe de mim chamar a polícia. A questão de chamar a polícia não é uma questão de ordem pública, é uma questão de ordem dentro da escola. Oxalá que ele junte toda essa fervorosa luta. Estamos a falar de duas coisas, de dois professores diferentes. Não, eu estou a falar daquele do António Arroio. E o outro sim, também. sim. O outro disse naturalmente, chamou as forças de ordem, naturalmente. Eu disse isso, da Faculdade de Ciências ou de Letras, não sei o quê. Agora, vergonhosamente chamou não, vergonhosamente não. Agora, o do António Arroio, esse é que, enfim, de uma forma pouco a propósito, disse, eu não chamei, não tem nada que chamar. Ele tem que ensinar. E não tem que ter protagonismo à custa disso, dizendo que não chamou. Porque é pífio esse argumento. Bom, esgotaram-me aqui essa capacidade de entrar. Eu não sou pela neutralidade, eu sou ativo na tentativa de sequestro de carbono dentro das minhas atividades e cada um de nós devia cumprir dessa forma, independentemente da manifestação ou não. E então resta-me apenas lamentar, enquanto cidadão, e borense também, um pouco de dificuldade de desorganização e falta de resposta de algumas unidades hospitalares, de alguns hospitais, aos cuidados mais elementares de saúde. E ouvi a Diana também, como o Bento ouviu, eu normalmente ouço a Diana, não é? E dizer que, bom, então, no Hospital de Évora há problemas com as urgências a nível geral e também a nível da pediatria, então que as pessoas que procuram o Saúde 24 antes de se encaminharem para a urgência. Eu já estive uma vez ou duas ou três, não muitas felizmente, na urgência. Estar na urgência não é nada agradável e, portanto, as pessoas vão à urgência não é para passar tempo, é porque necessitam. E uma pena que o Hospital de Évora não tenha capacidade para responder e que o Hospital de Faro não tenha capacidade e a maternidade a partir de não sei quantas horas fecha. E, portanto, enquanto cidadão que temo pela saúde de mim e de nós todos e pelos cuidados que nos devem ser prestados, temo pela falta de resposta que neste momento o Serviço Nacional de Saúde nos está com dificuldade em oferecer. As notas de abertura do Ricardo Freixal, nesta Torta e Direito.
Partimos para o primeiro tema da agenda, a guerra na Ucrânia. Já há algum tempo que não falávamos deste conflito, que teve novos desenvolvimentos, com o exército ucraniano a retomar o controle da cidade de Kherson e parte deste distrito. Mais de metade do território inicialmente ocupado pela Rússia já está de novo sob controle ucraniano. O inverno promete ser muito difícil devido à falta de energia neste país. Os especialistas militares falam disso mesmo, também a nível de operações militares. Será que o conflito vai congelar nos próximos meses? Teremos aí pela frente mais uma vaga de refugiados. Que análise fazem ao conflito na Ucrânia neste momento, depois destes acontecimentos, numa altura em que decorre o G20 e no qual Vladimir Putin não está presente, aliás, é figura que se nota pela ausência nas imagens que surgem quando os grandes líderes mundiais se encontram a apertar a mão. Alberto Magalhães. A mão do Putin não seria apertada por muita gente, com certeza. Dava nas vistas se ele lá tivesse ido. Bom, como tu disseste muito bem, houve a retomada da cidade de Kherson por parte das tropas ucranianas, o que não abona nada em favor do exército russo, como é óbvio. Cada vez está mais à vista de todos que o disparate que foi a invasão da Ucrânia pelo exército russo uniu a NATO, uniu a Europa e os Estados Unidos, uniu os ucranianos, até os ucranianos que falam russo passaram a querer ser ucranianos, e portanto foi um disparate tremendo. A tomada da cidade de Kherson estrategicamente e taticamente é importantíssima, permite o domínio da margem direita do rio Dnieper. Os russos foram expulsos, eles dizem que se expulsaram a eles próprios, retiraram para a margem sul e passaram por mais uma vergonha. De facto, os ucranianos estão a conseguir, ou estavam a conseguir recuperar muito terreno. Neste momento chega ao inverno, há lama por todo o lado e vai ser mais difícil continuar as manobras. O inverno, falaste no inverno. O inverno promete ser muito duro, não só por falta de energia, mas porque os russos destruíram completamente as infraestruturas à medida que vão abandonando os terrenos. Têm destruído a infraestrutura elétrica de quase todo o país, têm destruído as canalizações da água, têm destruído tudo. E portanto, os ucranianos vão passar um inverno terrível, com falta de luz, falta de aquecimento, falta de água e provavelmente falta de comida. E falta de casas também, porque grande parte das casas estão destruídas. O conflito irá congelar, provavelmente irá congelar até aos rios congelarem e à terra congelar. Porque quando a terra congelar, a lama vai-se, o gelo suportará o peso dos exércitos e, portanto, voltaremos a ter atividade guerreira, com certeza. É muito provável que tenhamos uma nova vaga de refugiados, porque a falta de água, a falta de aquecimento, a falta de luz, a falta de comida vai com certeza trazer mais refugiados para a Europa. E a Rússia, como é que lida com esta retirada? Perguntas tu. Não sei como é que vai lidar. Internamente, como é que isso... Se os russos soubessem metade daquilo que se passa, o Putin provavelmente já não era o mais alto dirigente da Rússia. Podemos alargar depois a nossa conversa também para aí, para o interior da Rússia, mas Bento Anastácio, que comentário fazes tu a este conflito que já vai com 8 meses, começou em fevereiro, estamos em novembro, houve estas mudanças no terreno, a nível militar, e a Ucrânia recuperou metade do território que a Rússia havia ocupado no início.
O que é que vai acontecer agora que se aproxima o inverno e em que se espera que, devido aos problemas que existem, especialmente de infraestruturas na Ucrânia, o povo ucraniano tenha pela frente um inverno muito, muito duro, tal como todos os que estão no conflito com militares? Eu, às vezes, chateia-me ter razão antes do tempo. Não sei se os meus colegas de conversa e os nossos ouvintes estão lembrados de eu aqui há mais de um mês, quando falamos da última vez da guerra, ter alertado para o perigo que seria a destruição completa de todas as fontes de energia por parte dos russos. O jogar com o inverno naquela zona já vem desde o tempo do Napoleão. Portanto, não é coisa nova. Eu não estou nem muito, nem pouco, nem nada preocupado com a retirada dos soldados russos, porque não têm forma de lá estar, não têm forma de lhe fazer chegar a comida, o aquecimento, etc, etc. Então, aquela mente brilhante do czar e dos seus assessores rebentaram com tudo e, como diria o meu velho camarada João Honrado, alçaram a caganeta e foram para casa, para um sítio mais quentinho, à espera que o inverno passe. Vão passar no quentinho os generais russos, os generais ucranianos, vão passar fome e desgraça todo um povo. Eu falei aqui várias vezes no drama dos refugiados internos da Ucrânia. O inverno na Ucrânia não é uma coisa simples, eu falei nisso há muito tempo, e nós às vezes estamos aqui a ver se os russos andaram mais 30 km para a frente, mais 30 km para trás, se finalmente os russos já foram para a terra deles, essas coisas todas. Eu continuo preocupado com a mesma coisa. Há um inverno à porta, o inverno na Ucrânia não é coisa simples, e deslocados internos estão, nesta altura, à volta de 7 milhões. É quase a população do nosso país que vai estar à fome, que vai estar ao frio, por causa de um psicopata. E eu tenho visto por parte do Ocidente o envio de material de guerra, o envio disto e daquilo. Eu gostava que agora começassem a preocupar-se com o envio dos edredons, dos cobertores, das casas pré-fabricadas. Isso é o que me preocupa. Eu acho que isso não tem dúvida. E já agora que a guerra vai ficar congelada, que deem uma oportunidade à paz. Já vamos então também falar sobre isso, porque parecem existir algumas novidades nesse aspecto, mas pergunto ao Ricardo Freixal se neste momento podemos estar também a ter pela frente mais uma vaga de refugiados. Bom, estes são de facto os aspectos colaterais, ou direto ou indiretamente relacionados com os conflitos armados, com guerra, e neste caso concreto com a ocupação de território ucraniano por parte Ricardo, do exército russo. 13 milhões de danos colaterais é danos colaterais como caraças. Não, mas é isto mesmo, é isto que eu estou a dizer. Portanto, são os danos direto ou indiretamente, são de facto resultados péssimos do ponto de vista do saldo que advém de tudo isto. E portanto, esse é que é o aspecto que há que lamentar. Depois, do ponto de vista estratégico, bom, não vamos aqui debruçar-nos sobre o porquê é que os russos recuaram, se recuaram para, enfim, porque durante o inverno não tinham capacidade de ser assessorados, de ser auxiliados, se foi estratégia, se a guerra termina, se não termina, de facto. E depois, esta população destes territórios que foram ocupados e que agora estão só parcialmente ocupados, têm todos os seus lares, alguns deles, as suas infraestruturas prejudicadas, e portanto neste momento
Ou seja, foi um desbaratar de situações anormais que Cara, aquelas prejudicaram. pessoas não podem viver lá o inverno. Claro que não, mas o problema é esse, mas é o que eu estou a dizer. Agora, é uma pena que não se pedir responsabilidades. É claro que haverá responsabilidades políticas disto, mas este é o lamentar. Agora, porquê? Eu estava a querer chegar o porquê de tudo isto, neste momento. O que é que vai acontecer? Porquê é que aconteceu? E o que é que vai acontecer se é pura e simplesmente, e isto é ainda mais grave, é se é pura e simplesmente acabar com alguma esperança de vida, do ponto de vista de boa qualidade, de média qualidade de vida aos ucranianos para os desmoralizar, para depois vir mais tarde, isso ainda é mais grave do que o conflito em si, quer dizer, é tudo muito mau. E, portanto, este é um cenário inimaginável em pleno século XXI, a ver, vamos lá saber porquê, haver iniciativas que ocupam, que destroem, que prejudicam a médio, a curto e a médio prazo a vida de toda uma comunidade. O Bento referiu que eram quantos milhões? Quantos? São 13 milhões, sendo 13 que milhões. 6 milhões estão fora do país e 7 milhões estão Quer dentro do dizer, país. Números eu não redondos. sei, É muita gente. é muita gente. Perante uma situação destas, quer dizer, isto é uma catástrofe do ponto de vista de comunidade internacional, mundial. Eu não sei como é que o nosso inverno aqui é muito ameno comparativamente com aquilo que se passa lá. Tudo aquilo que são os bens essenciais, as infraestruturas que conseguem assegurar a normal condição de vida às populações está destruída. E, portanto, isto é. Ou seja, que alguém. Mas mesmo que alguém que foi o responsável por tudo isto pudesse ser responsabilizado, como é que se repõe a condição de vida a todo este território e a toda esta gente? Isso é Quer dizer, outra é parte do inimaginável. negócio. Outra parte. Bom, não sei, pois não sei se será negócio, se não. Agora, o que é facto é que não há, ninguém tem o direito de fazer com que outros, a maior parte deles, ou quase todos eles inocentes, paguem por aquilo que são os seus desvarios, os seus desvios, ou os seus interesses do ponto de vista de economia global ou não. Enfim, é tudo muito estranho. Quer dizer, Alberto Magalhães, há pouco já falámos sobre o que é que pode acontecer dentro da Rússia, porque há este movimento e estas notícias de que as tropas também se retiram de diversos locais estão a ser faladas na Rússia em alguns canais e em alguns momentos, o que também poderia levar-nos aqui a uma análise do que é que está a acontecer a nível de comunicação interna neste país e o que é que isto significa do que lá se passa. Mas aqui pode haver uma maior pressão no governo e estar mais perto de uma operação ou uma mudança de poder à russa, como se costuma dizer, ou estaremos mais perto de existirem conversações de paz, sendo que, ao que consta, o presidente da CIA e do SFR, o antigo KGB russo, ter-se-ão encontrado na Turquia, de acordo com um jornal americano. Neste caso, com um jornal russo. Os americanos e os europeus, os chefes de governo e de Estado, têm todos dito que não vão impor ao governo ucraniano a paz. E isso compete ao governo ucraniano decidir o momento, a altura e as condições em que aceita conversações de paz e aceita a paz. Isto é mais ou menos como se uma potência estrangeira tivesse invadido Portugal e tivesse invadido o sul de Portugal até ao Tejo, ou para lá do Tejo. E depois os portugueses conseguiam expulsá-los para cá do Tejo. E então o invasor propunha conversações de paz. E as conversações de paz, estava-se mesmo a ver, era o invasor fica com tudo o que é para baixo de Beja e temos paz. Ora, isto não pode ser assim. A Rússia invadiu um país soberano que aceite na ONU, com fronteiras bem definidas, com Constituição, com governo, com um país.
invadiu um país, invadiu outro país. Isso é inadmissível nos tempos que correm, e sobretudo na Europa. E, portanto, a condição prévia para haver paz é a Rússia desinvadir o país e ir à sua vida. Como é óbvio, o facto de haver russos a viver na Ucrânia não justifica absolutamente nada. Não justifica absolutamente nada. Não é motivo para a parte onde vivem russos ser russofilada ou anexada pelos russos ou pela Rússia. Não tem nada a ver. Quer dizer, agora os brasileiros viviam, ou os indianos viviam ali na Moraria, em Lisboa, e declaravam a independência porque naquele sítio, naquela freguesia, era tudo, falava tudo hindu. Mas que é isto? É inadmissível. Portanto, para mim, quando o Zelensky disser que quer negociações de paz, eu aceito as negociações de paz. Dizer como o Bento diz, agora que venha a paz. Venha a paz como? O que é isso de paz? É os russos ficarem com a Crimeia e ficarem com o Donbass, que invadiram? Mas isso é paz? Isso é imposição, não é paz, coisíssima nenhuma. Isso é os russos ganharem. Olha, Quer dizer, eu não cometem eu o não tenho pecado, tempo para te cometem o citar a pecado e Sofia, ainda senão fi- dizia-te ainda o que ficam era com o colhão. o que é que o que é que eu entendia por paz. Eu ainda não percebi o que é que tu entendes por paz. O que é isso de paz? Paz é o quê? É o Zelensky dizer, pronto, Não, a agora paz é não ficamos andar a todos matar assim. desgraçados, Ficamos, mulheres a e fronteira crianças. agora é o rio. Vocês ficam com a parte de baixo do rio e nós ficamos com a parte de cima. É isso que queres que o Zelensky diga? Eu quero que o Algum Zelensky, governo, eu quero que algum o governo Zelensky e pode, os outros nazis todos se lixem. Já Eu estou a estou dar preocupado é governo- com as pessoas. algum governo pode dizer uma coisa dessas? Um governo de um país que é invadido, metade é ocupada, pode dizer, sim senhor, vamos fazer a paz. Vocês ficam com a parte que ocuparam e nós ficamos com o resto? Onde é que já viste isso? Em lado nenhum. Isso é impossível. Estás a falar de um gajo que mandou deitar Mas fogo já- a já- uma Estou a reunião falar do sindical Vietnã. que Tu queimou aceitavas, pessoas vivas. tu aceitavas quando eras novo, aceitavas que os Vietcong tivessem aceitado ficar em paz com os Estados Unidos e os Estados Unidos ficavam com o Vietnã do Sul e eles ficavam com o Vietnã do Norte. Aceitavas que, A prima do que mestre da Angola, obra e a que obra Angola prima do fosse mestre dividida. não é a mesma Aceitavas coisa. que Angola fosse Já dividida. te passo a palavra, Bento. Aceitavas que Angola fosse dividida entre o MPLA e o governo português. Quer dizer, são conversas que não têm o mínimo, a mínima sustentação, digo eu. Bento Anastácio, passo agora para ti. É uma das questões que se tem colocado muito sobre como chegar à paz, o que é que pode estar em cima da mesa para que realmente exista paz, o que é que é dado em troca. E esta questão de que os diretores destas agências secretas de inteligência se encontraram, será que ou será que existem contactos realmente que abordem a pacificação e a paz neste território e um acordo que possa ser alcançado entre a Rússia e a Ucrânia, ou isso está muito distante? Luís, como diria o Zé Mário Branco, eles têm tudo, têm polícias secretas, computadores e essas coisas todas, mas são iguais. E o problema que se põe neste momento é que nós estamos perante um caos humanitário, estamos perante uma coisa completamente absurda, em que Provocado pela Rússia. há pessoas que acham que o importante é atribuir culpas. Tanta culpa tem um como tem outro, numa altura mais que uma, noutra altura mais que outra. O outra. que estás a dizer Eu não é uma quero discutir enormidade. Eu não te quero discutir isso, nem me interessa rigorosamente nada isso. Claro que te interessa. A mim, espera aí, a mim Não te interessa porque tu Primeiro não tudo- estás do lado da Ucrânia nem do Ocidente.
Porque Eu senão não estou. interessava-te. Mas O que é isto agora? tu continuas, Não continuas não a ter interessa uma saber quem é posição o completamente culpado. absurda, Não que é interessa saber quem não é o consegues culpado. entender que haja alguém que esteja nas tintas para o Putin e para o Zelensky. Eu quero Mas não pode estar nas o tintas. czar e Não é assim. que o Mas não és tu nazista que mandas. estou Não és tu que preocupado com as mandas. Não és tu pessoas. que decides. E enquanto não nos preocuparmos com as pessoas e só com as pessoas, isto não vai lá. Olha O que problema lindo. o problema Olha, violinos. da área, o problema disso tudo é um problema secundário. Neste momento, Violinos. neste momento, o que é necessário Então é acabar com a Bento, morte das pessoas. Bento, então neste caso tu As achas que é pessoas não possível parar, aceitam isso. Alberto, As pessoas deixa-me preferem só, morrer a ser escravos dos russos. Vê lá se percebes Isso isto. não tem dúvidas As nenhumas. pessoas preferem morrer a ser Nenhumas. escravos Qualquer dos amante russos. da liberdade Não prefere és tu morrer que nos vais de dizer pé para a sobreviverem. viver ajoelhado. Não é Isso isso é que sem nos vais dúvida. dizer. para que a conversa se possa compreender, porque os dois a falar ao mesmo tempo não faz com que os ouvintes não possam perceber nada do que se diz. Eu calmo. Pergunto eu ao promise. Bento Anastácio, então, achas que nesse sentido deveria existir um cessar-fogo imediato na situação em que se está e depois poder-se negociar e fazer e retomar, por exemplo, as fronteiras como existiam antes e como fazem parte dos tratados internacionais, ou seja, daquilo que foi decidido em 1991? Primeiro, a única coisa que eu quero mesmo é o cessar-fogo. E depois temos tempo suficiente, até porque não vai haver guerra, porque o inverno não deixa, a não ser que continuem a tirar uns mísseis a uns quilómetros de distância para serem entretendo. O que me interessa é, de facto, o cessar-fogo. Há coisas que são absolutamente... e que para isso há coisas que têm que acontecer e que já estão a acontecer, a que nós não temos acesso devido à censura de tudo o que vem do lado russo. Passa primeiro pela resolução do problema Putin. Não há solução para esta guerra sem a solução do problema Putin. E achas que isso está a acontecer na Penso Rússia? Era que uma sim, das questões penso que eu tinha penso que aqui. sim. Já para além da voz popular, já há, por parte de militares russos, a questionar a direção e a hierarquia. Coisa que era incalculável, ninguém pensava nisto há meia dúzia de meses atrás, que houvesse um general russo a dizer que a guerra estava a ser mal conduzida e houvesse um general russo, outro general russo a dizer que estão a perder a guerra. Portanto, isto é de facto mudanças. São mudanças que nós não temos muita percepção, porque se quisermos saber alguma coisa do que se passa do outro lado, teremos que ouvir Al Jazeera e coisas no género, porque senão não temos acesso nenhum. Mas o que há de facto mudanças, e se virem bem, há quase 3 meses que ninguém se atira de janela nenhuma. O que é significativo, porque há aquele desporto novo lá na Rússia, que é dizes mal do Putin e sais pela janela. Portanto, ninguém se tem atirado ultimamente. Eu penso que o desequilíbrio de forças que há neste momento na frente de combate faz com que o Putin esteja, felizmente, em muitos maus lençóis. E desta vez espero acertar. Passo para o Ricardo Freixal. Ricardo, também lhe parece que neste momento existe a possibilidade do conflito, ou melhor, de haver uma transição dentro da própria Rússia com estes reveses militares, mas será que já se pode começar a falar de iniciativas para a paz? Bom, é inevitável aquilo que o Luís Matias referiu inicialmente, ou seja, tendências para que no seio do regime na própria Rússia Putin comece a ter alguns problemas em termos de manutenção do seu status e da sua praxis política, e acho que isso que é inevitável com os tempos, vai acontecer. É uma questão de tempo. Agora, enquanto isso acontece ou não acontece, e enquanto o senhor estiver... Quanto mais de estratégia perdida ou de cabeça perdida se eu estiver, piores poderão ser as consequências daquilo que se poderá ser, sei lá, o último suspiro, ou o estrabuchar
do rato que está a ser acossado e que estrabucha. Isso pode ser muito mau para a comunidade, para a sociedade. Agora, tendencialmente, Putin vai ter cada vez menos apoio e é como estas coisas acontecem, como a bolha de azeite ou alastrar da bolha, vai alastrando, as pessoas vão tomando consciência, cada vez essa tomada de consciência é mais alargada e às tantas não aguenta mesmo. Portanto, isso será bom para a comunidade, será bom para o povo russo também, porque existe povo russo que estará oprimido e que não estará bem. E em termos de conflito, tudo isso, todo esse minar, passo o termo, todo esse minar do Império é favorável à resolução do conflito. Mas enquanto o meu problema e o que eu temo é que enquanto dura e não dura, as coisas vão sendo más, sobretudo más para quem está a ser, para quem foi invadido, para quem está a penar pelas consequências dessa invasão. E, portanto, oxalá que tudo isto se resolvesse muito rapidamente, mas eu temo que o inverno não vai ser suficiente, até porque há sequelas e há destruição que vai perdurar no tempo e que vai ter um impacto muito, muito forte no dia a dia. As da Guerra Civil Espanhola ainda não passaram, não é? Exatamente, não, mas estão muito atenuados, não é? Estão muito atenuados. Sim, mas o tempo que passou. O tempo passou, mas estão não é? muito atenuados. E O são tempo coisas, que passou. As são guerras coisas- civis, são as coisas guerras civis completamente diferentes. deixam marcas Esta não é por civil, centenas de anos. esta não é civil, essa é trans. Lá Esta é estás tu, trans. Bento. Isto Esta é uma trans, guerra esta não é civil. Isto não é uma guerra civil. É uma guerra civil, Esta Bento. é uma invasão. Não, eu estava-me a referir à espanhola. Ah, Está bem, mas a comparação não tem assim muita oportunidade, ao menos desculpe que lhe diga, né? Não, porque É um bocado- ali é um bocado- é um bocado fronteiriças, canta há para o sol. cruzamentos de fronteira, há cruzamentos de famílias. É um bocado bizarra a tentativa de tapar o sol com essa peneira. Não, não. É a mesma coisa que chegar Não. a Rio do Douro e dizer que de um lado é Espanha, do outro é Não. Portugal. É Não, a mesma comunidade, não a treta. não é a mesma Tá- Há coisa. muitas tal e zonas qual. ali que é a mesma tal e coisa. Não, a qual. mesma coisa, até ali porque os a antecedentes Ucrânia históricos- e a Rússia é tudo a Os mesma ante- coisa, pois Os com antecedentes certeza. históricos são diferentes. São Nem há- completamente- nem- Opa, se vamos a antecedentes e a históricos, fronteira? a Ucrânia não existe. A ordem internacional também é diferente. É completamente Eu não vou diferente. por aí, porque em termos históricos a Ucrânia não existe, Não, é nunca existiu. completamente- Existe agora. Completamente Isso é uma diferente. mentira. Existe Isso é uma neste mentira momento. do Império Russo declarada. Uma mentira declarada do Império Bem, Russo. É uma forma de analisar. É uma forma de analisar. Do conflito na Ucrânia, passamos para um número que se verifica hoje, dia 15 de novembro. 8 mil milhões é o número de seres humanos no planeta Terra, Alberto Magalhães, e é sobre isso que tu queres falar. Sim, já agora para assinalarmos esta data, que é um marco histórico, passa a ser um marco histórico, o dia 15 de novembro de 2022, o dia em que a humanidade chegou aos 8 mil milhões de cabeças. Só para as pessoas terem uma comparação, uma ideia da velocidade a que nós crescemos como espécie, tenho aqui alguns números. Por exemplo, no dia 25 de abril de 74, no 25 de abril de 74, nós éramos 4 mil milhões, precisamente metade do que somos agora. Em 1952, há 70 anos, no ano em que eu nasci, éramos 2.600 milhões. E a Europa tinha 20% da população mundial. Neste momento tem 9,4% da população mundial. Portanto, como estão a ver, a Europa aos poucos está a desaparecer em termos de população. Neste momento a Ásia tem quase 60% da população mundial. A África tem 18% e está a crescer desmesuradamente. É o continente em que a população está a crescer mais depressa, com consequências para o futuro. A América do Sul tem neste momento 5,5% e a América do Norte 7,5%. A China tem 1.430 milhões e a Índia já vai em 1.420. Faltam-lhe 10 milhões para ultrapassar a China e tornar-se o país mais populoso do mundo. Depois temos a seguir os Estados Unidos com 339 milhões, a Indonésia com 276 milhões, a Nigéria com 221 milhões,
Depois vem o Paquistão, que já ultrapassou o Brasil. Eu não tenho o número do Paquistão, faltou-me. Mas sei que o Paquistão já ultrapassou o Brasil, que neste momento tem 215 milhões. Depois vem a Rússia com 144 milhões. E reparem que a Rússia, em termos de extensão de território, é o maior país do mundo. E neste momento está reduzido a 144 milhões de pessoas. A Etiópia tem 124 e o país mais populoso da Europa, a Alemanha, tem uns meros 83 milhões. O que é que eu posso dizer mais? Estamos metidos numa enrascada. Hoje os 20% dos europeus têm mais de 65 anos. Uma coisa nunca vista. E em 2050 serão os velhotes com mais de 65 anos serão 30% da população. Temos uma fertilidade na Europa de 1,5 bebés por mulher. Em Portugal é 1,4. É um bocadinho abaixo da média. Não dá nem para começar. Aguardo o resto para a segunda. Bento Anastácio, 8 mil milhões é um número de seres humanos no planeta, é um número de pessoas que estão no planeta. O Alberto já fez aqui a sua distribuição geográfica. Percebemos que os maiores desafios para condições de vida acontecem nas zonas onde a população mais está a crescer. Exato. Por aquilo Mas que percebemos. como não teria ser, eu vou procurar aqui encontrar uma explicação que me parece plausível. Tem a ver com a distribuição hoje, tem a ver com obviamente com o processo histórico, tem a ver com o aumento mínimo das condições de vida. Um simples ato como vacinar contra a poliomielite, contra a varíola, contra a tosse convulsa, contra a febre tifoide, faz com que a esperança de vida ou a probabilidade de sobrevivência, é melhor dito assim, a probabilidade de sobrevivência de uma criança no terceiro mundo seja muitas vezes maior do que era antes. Uma coisa que para o europeu não faz sentido, mas o facto é que existe. Há também, dentro do processo normal de crescimento das civilizações, de desenvolvimento, não do desenvolvimento, desculpem, do crescimento, porque crescimento e desenvolvimento não é propriamente a mesma coisa, do crescimento dos países, o aumento da população em determinada fase do seu crescimento, que tem a ver com o aumento mínimo das condições de saúde. Passa a haver água tratada, por exemplo, nas grandes metrópoles africanas, e só isso é um aumento brutal no número de crianças que sobrevivem. Portanto, esse aumento da população é normal, é expectável, é o que nos leva a isso. Depois vem a altura em que as sociedades passam a ter outros desenvolvimentos, a mão de obra deixa de ser tão necessária. E se nós formos, mesmo nesses países onde o aumento da natalidade é grande, é sobretudo nas zonas rurais. Ou seja, é a mão de obra para a produção agrícola, para a economia familiar que explica nesta fase o crescimento da população. Depois temos a parte em que nós estamos, em que as nossas vidas são muito complicadas, as nossas prioridades são outras. Ninguém hoje procria, nenhum europeu na Europa procria para criar mão de obra, por muito que isto possa parecer desagradável, mas é verdade pura e dura, é esta. Há países em que se procria para mão de obra. Não, há países e há épocas. Há épocas onde isso acontece, isso é um facto histórico que nós já ultrapassamos e que países do subdesenvolvidos estão neste momento a passar. Será uma fase que irá passar e eu preocupo-me de facto nos países desenvolvidos porque não temos capacidade de reprodução das gerações.
o mínimo dos mínimos são os tais 2,1 de taxa de fertilidade, mas hoje, na Europa e na América do Norte, muito poucas mulheres, a não ser das classes mais desfavorecidas, têm mais que 2 filhos. E um casal, ao ter menos que 2 filhos, está a pôr a espécie em perigo, já porque não a vai substituir. Portanto, há que ter em conta não só isso, há que ter em conta depois outro problema, que é a forma de distribuição do que é produzido. Este aumento de produção, por exemplo, o número completamente louco de pessoas que existem na Etiópia trazem-nos um problema de fome grave. Porque com a seca e com as guerras é impossível alimentar essas pessoas. Dizer se o planeta aguenta ou não aguenta tanta gente, eu estou quase como diria o outro, aguentar aguenta. Agora, eu não sei se temos condições para que tenhamos tanta gente e esteja de forma decente e humana neste país. Isso preocupa-me mais do que o número. Passo ao Ricardo Freixal para uma análise este número, aos 8 mil milhões, que chegámos hoje, dia 15 de novembro de 2022, Alberto. Ricardo, perdão. Eu manifestei no nosso grupo privado da tua Torta e Direito, manifestei a minha satisfação pela escolha do tema. Portanto, acho que é pertinente a discussão ou a análise à volta da demografia no planeta versus a capacidade que o planeta tem de alimentar, de segurança alimentar. E, portanto, achei extraordinária a escolha do tema. Eu vou ocupar-me da outra parte. Os meus colegas de painel ocuparam-se praticamente da parte que diz respeito à demografia, falou-se aqui de fertilidade, de produtividade. Eu vou falar do outro aspecto, que é a extraordinária capacidade que o planeta teve e os homens tiveram de conseguir, e Malthus, o tal demógrafo no século XVIII, dizia que vai ser muito difícil que exista capacidade para o planeta alimentar, não há recursos suficientes, porque a capacidade que o planeta tem de gerar alimentos e produtos cresce de uma forma aritmética, enquanto que a demografia e as populações se reproduzem numa exponencial geométrica. E depois isto daria aqui um desfazamento que levaria eventualmente ao colapso. Eu vou esquecer aqui um pouco as tendências e a formação religiosa de Malthus e a capacidade que ele depois tinha para levar isso para a discussão em torno do catolicismo e das suas opções religiosas, mas vou apenas aqui relevar a capacidade que o planeta tem tido ao longo do tempo para responder a este aumento demográfico, com um aumento também na produtividade, porque essa é de facto a realidade é essa. Nós hoje temos alguma segurança alimentar e só não temos mais segurança alimentar porque o problema começa quando começam a existir excedentes. A história da agricultura anda à volta disso. Quando tudo se resumia à agricultura familiar, não havia praticamente problemas. Quando o homem deixou de ser agricultor em termos de familiares e começou a ter excedentes, aí é que começa o problema. E a segurança alimentar anda muito à volta disso. Por absurdo que pareça. Anda muito, é verdade, mas é isto. Mas a questão é esta. Quando começam a existir excedentes é que a repartição depois é que é o problema. Portanto, eu não queria deixar também de lembrar que isto vou um bocado de encontro àquilo que é puxar um pouco a brasa à minha formação e à minha atividade, é que as revoluções verdes, a primeira, a segunda e a terceira, e todas as revoluções verdes têm conseguido fazer com que, pese embora
a decalagem que existe entre a progressão aritmética e geométrica, a população a crescer versus capacidade de nós produzirmos, tem ajudado a resolver o problema e tem produzido alimentos com o mínimo de segurança. E, portanto, isso é relevante. Mas para isso, bom, temos consumido combustíveis fósseis, temos feito biotecnologia, temos utilizado biotecnologia da forma mais nobre, e tudo isso é que faz com que, e mais, e temos sido, até uma determinada altura, temos sido sustentáveis do ponto de vista climático também. E transporto isto aqui para a primeira parte da nossa reunião de hoje, com as contestações. Toda essa gente devia ser, todos esses professores, com todo o respeito, deviam passar conhecimento na forma como todos nós podemos continuar a crescer, continuar a viver com sustentabilidade neste planeta, e continuando a utilizar todos os recursos, inclusivamente os fósseis, mas de uma forma sustentada. E deixando também para as gerações vindouras a capacidade que esses recursos têm de se regenerarem daqui a longo e médio e longo prazo. E, portanto, tudo isto é uma lição de vida, é uma lição de vida em comunidade. Malthus, no século XVIII, se calhar, segundo a teoria, o malthusianismo, hoje em dia havia um colapso aqui porque estavam esgotados os recursos e não tínhamos possibilidades de alimentar a população. E as coisas não se passam tanto assim, felizmente. E, portanto, e a continuarmos a crescer, ainda que a ritmos menores do que agora, em 2050, em 2030 seremos mais, e em 2050 seremos muito mais, seremos 9 bilhões e 300 milhões. E terá que haver capacidade para alimentar essa gente. Portanto, todos nós temos um papel a desempenhar, todos nós temos que... Oh, Ricardo, não é uma questão, desde que não se ponha comida nos depósitos, não é? Para concluir, Bento. Portanto, não, a comida tem que estar no prato. A segurança alimentar é haver quantidade, qualidade à mesa. E isso é fundamental. Mas isso passa depois por muita coisa. Vai muito para além da capacidade... É por isso que eu sou contra os biocombustíveis. Portanto, aquilo que eu ia dizer, Bento, já me trabalhaste para concluir, aquilo que eu ia dizer é que tudo isto se tem conseguido com uma utilização eficiente e sustentada de recursos. E, portanto, tudo aquilo que são a desinformação e, eventualmente, enfim, o combate ao consumo e à utilização de combustíveis fósseis, da biotecnologia, tudo isto, nada. Isso são recursos que temos à nossa disposição. Temos que os utilizar, sob pena de sermos penalizados, espaço o pleonasmo, por não os utilizarmos. Agora, temos que fazer de uma forma eficiente e também sustentada, para que continuemos a ser mais e precisamos todos bem alimentados. Já estamos quase a ultrapassar o tempo do nosso programa e eu queria dar a oportunidade ao Alberto para concluir o assunto. Só uma coisinha. Desculpa lá, Alberto, antes disso. Ricardo, era só pelo que disseste, é que eu sou contra pôr óleos alimentares em depósitos de gasolina. Que acho uma das estupidezes maiores que existem são essa coisa dos biocombustíveis. Mas isso ficará para outro dia. Alberto Magalhães, para concluir o tema, então. Vou concluir e vou tentar concluir de forma a abrir outro debate para um outro dia aqui no nosso programa. E eu dizer o seguinte: a Europa está metida no sarilho porque, por um lado, as migrações são necessárias para a Europa manter um equilíbrio demográfico mínimo, como já vimos, e mesmo assim os demógrafos dizem que nem com a imigração o equilíbrio demográfico será estabelecido. E separa este abaixamento populacional, digamos. O problema é que as migrações tendem a provocar instabilidade cultural e política, desenvolvem o populismo, porque as pessoas são naturalmente xenófobas. Esta é que é a verdade, e não vale a pena pôr leis, ou melhor, por mais leis que se ponham contra a xenofobia, o que é certo é que as pessoas são xenófobas naturalmente, não gostam de que o seu espaço territorial seja invadido por pessoas com usos e costumes diferentes e estranhos. Claro que isto exige um esforço de educação muito grande. E, portanto, é preciso também ajudar ao desenvolvimento dos países que ainda estão
a precisar disso. E os europeus e os americanos do Norte têm que ajudar ao desenvolvimento desses países para travar um bocado as migrações. E para travar, sobretudo, para travar o aumento populacional exagerado que agora, por exemplo, se vai dar nos próximos anos em África. E curiosamente, estes dados todos que eu estive a dar são dados das Nações Unidas. Curiosamente, os dados das Nações Unidas que eu pude ver, e vi-nos no Jornal Público e no Jornal Expresso e noutras fontes, não falam do norte da África, só falam da África subsaariana. E, no entanto, os povos do norte da África, nomeadamente os árabes, etc., têm altíssimos índices de fecundidade que não aparecem neste estudo. O que quer dizer alguma coisa? Quer dizer que nos estão a tapar o sol como a peneira. Esquece, Alberto, só uma questão. Só para dizer Alberto, que falta coragem aos dirigentes europeus para facilitar a integração dos migrantes, mas impedir guetos, para agilizar a imigração legal e para impor cotas de imigração. Porque nós não podemos receber o mundo inteiro. Já percebi que o tema pode passar pelas migrações num próximo programa. Nós temos que terminar o programa de hoje. Já ultrapassamos o vento está aqui fulminante mesmo à minha frente. Que o Alberto faz sobre o Norte da África, há um problema grave, é que com a distribuição dos Estados em alguns países ficamos sem dados. Não há dados para a Líbia, não há dados para outros países em que não há Estado, quanto mais dados demográficos. Chegamos ao final do programa de hoje. O encontro para mais um Torto e Direito está marcado para de hoje a 8 dias aqui na Diana FM. Tenha uma boa semana. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Luís Matias.